Aí eu não podia ter contato com ninguém, porque ela queria que a minha educação fosse XYZ, sabe? Aquela coisa. Assim, eu queria te dar um feedback. Falei, pra mim? Baseado em quê? Não, eu vi os resultados, eu queria... Falei, assim, na hora que ela... Falei, faz o seguinte, vai... A coxia, né? E vou lá pedir pra baixar a caixa, pra voltar pro acústico, porque eu, né? Aí o Titãs também não me ajudou. Eles começaram a cantar Bichos Escrotos. Eu passava 80% do tempo num ambiente totalmente fechado, tirando e pondo caixa de sapato ali dentro. E a Margarete falou, Cláudia, ele é cheio de cicatriz mesmo. Aí eu falei, Margarete, nós não vamos devolver esse menino, então. Ela vai ver, vai ficar brava comigo. Mas ela as crianças menores estão em casa, você vai na padaria e compra pão. Quando eles não estão, você não vai. Eu falei, você já tem idade, então... Olá pessoal, tudo bem? Sempre fala seja bem-vindo, mas hoje a gente está aqui no momento especial, no primeiro episódio da temporada comemorativa de 1 ano do podcast Conexão Custom. Passa rápido, né? Viu quantos episódios, quantas histórias bacanas vocês assistiram? E para não ser diferente, para ser um momento comemorativo, temos que ter pessoas muito especiais para começar com... explodindo, né? Vocês falam assim, cara, a gente tá comemorando 1 ano com as pessoas que vão transformar a vida de vocês, e vão mesmo, tá? Cada história que eu já sei dos bastidores, 10 temporadas, 10. Bastidores, 10 temporadas. Gente. De uma forma incrível. Então, assim, agradeço a todo mundo que assiste, agradeço a todo mundo que já passou por aqui, porque eu acho que pra gente abrir, falar um pouquinho das nossas histórias, inspirar bastante pessoas. Então, acho que eu super feliz com essa ideia que foi, cara, 1 ano. Como é que passa rápido, né? Então, pessoal, espero que vocês curtam. A gente preparou uma temporada especial. Essa temporada vão ser 10 episódios, então já vão se preparando aí pra maratonar. E com convidados, por ser comemorativo, convidados muito especiais, pra vocês aprenderem muito com eles. Legal? Vocês já estão vendo aqui do meu lado uma pessoa sócia, amiga, parceira que já teve várias temporadas aqui do lado. Mas antes de até começar a apresentar os convidados, eu queria agradecer os apoiadores, porque a gente sabe aqui que é um movimento importante de viabilizar esse conhecimento gratuito para todo mundo. Então acho que é importante também a forma com que vocês ajudam a gente, a toda essa produção incrível, a turma da Podspace, Sabrina que está na produção há bastante tempo também com a gente, Sofia. Então obrigado por levar, né, produzir todo esse conhecimento pra gente. Então a Podspace está sempre com a gente. A Clientes S.A. do Vilnor Group, que tá aí apoiando a gente desde a primeira temporada, leva muito conhecimento de conteúdo de executivo. Obrigado, Vilnor. A Bidu, que é a maior plataforma de Employee Experience da América Latina, tá com a gente também desde a primeira temporada. Então obrigado à turma da Bidu. A DevMedia. A DevMedia está com a gente. A DevMedia é uma das maiores plataformas de formação de programadores de software do país, e está vindo fazendo um trabalho bacana de inclusão social, de transformação, mulheres em tecnologia, projeto legal com a Reinclui de pessoas com cego, deficiente mental, todo mundo aprendendo programação para entrar no mercado de trabalho, fora formando mais de 10 mil alunos simultâneos, mais de 100 mil formados. Obrigado à turma da DevMedia. 2 novos parceiros dessa temporada, então, que está apoiando a Robson. E a Robson tem uma história bacana, porque o pessoal falava, não, mas a Bidu e Robson não são concorrentes, são complementares, porque eu usei os dois. Uma mega plataforma de autogestão. Então, quando você fala de performance, de produtividade, de engajamento de colaboradores, de linha de frente, é excepcional. Eu sempre usei muito isso nas minhas operações, tive resultado incrível. Então, obrigado, time Robson, por estar apoiando a gente nessa temporada. A Connecting CX, que é uma empresa de BPO offshore. Então todo mundo fala assim, não, tem empresas internacionais que trazem para o Brasil. E aí vocês sabem toda a discussão que tem de prestação de serviço, algumas discussões de impostos, leis. E a Connect CX leva para atender em língua portuguesa fora do país, com algumas condições, óbvio, né, financeira muito melhor. Então tem empresa que precisa de um atendimento bacana, mas não tem como viabilizar tudo.
Então, ok, eu consigo atender língua portuguesa também fora do Brasil. E aí você consegue unir qualidade com custo para todo mundo. Então, estão com um projeto super bacana. Então, parabéns à turma Connect-CX. E por último, de propósito, eu deixei nosso amigo da Uso Digital, o André. O André estava com a gente aqui nos bastidores. A Uso Digital é uma das maiores plataformas de comunicação digital do país. Então, hoje é uma das referências, foi premiada agora pela Meta. Então, quando a gente fala de otimização de custo WhatsApp, performance, engajamento, portais dinâmicos, RCS. Então, é super referência hoje no país. A maioria dos BPOs aí usa também a plataforma como White Label, obrigado. Mas por que eu deixei pelo final? Porque vocês estão vendo que nesse nessa 10ª temporada, estamos de casa nova. Então, toda essa produção aqui, a gente está na Uso Space, uma parceria com a Podspace, com esse local incrível aqui de gravação. Então, a gente brincou assim, a gente fez cenário, mas o cenário vira 18 diferentes, diversas câmeras, extremamente alta tecnologia. Então, obrigado aí à turma da Uso Digital, da Uso Space, por viabilizar nós estarmos começando essa 10ª temporada aqui, tão incrível. Legal? Então, obrigado, apoiadores. Eu gosto de falar, porque como a gente tem uma preocupação, como a gente fala do lado pessoal, todos os apoiadores, a gente tem que saber quem são, se realmente são pessoas que a gente confia para estar aqui junto, porque como é um momento de extremamente confiança, então são empresas que com certeza a gente confia bastante. Obrigado? Então, mas vamos lá. Vamos agora para a parte boa, né? Primeiro, amiga, super obrigado por você estar aqui comigo nesse momento de celebração. Quer dizer, já tá comigo nessa jornada toda, né? Obrigado por me acompanhar e apoiar na jornada toda. E pra gente começar, não podia ser diferente. Ela tá aqui junto comigo nesse super bate-papo com essas feras. Pra gente sabatinar, né? Dizem que as perguntas mais polêmicas ficaram pra essa edição. Eu também. Não, e pra abertura. Exato. E pra abertura da comemoração, não tem aquelas coisas assim, a abertura e o fechamento, não tem isso? Então, pra abertura... Aquele chocante, assim, né? Momento Game of Thrones aqui. Obrigado de novo pela... Sei que a agenda, a Camila tá viajando, ela tá aqui, mas depois vai viajar, já sei que vai viajar direto, enfim, tá em tudo quanto é lugar, mas super obrigado. Vai ser demais, né? Eu tô muito feliz. Bora conhecer os nossos convidados. Hoje eu tenho até xará aqui na mesa. É mesmo? Então, ó... E nosso super convidado, vocês já devem estar olhando aqui o rostinho dele, você vai falar, cara, acho que eu lembro dela, lembro dele, lembra? Então hoje vocês vão conhecer um pouquinho mais deles. Então eu queria super agradecer o Camilo e a Cláudia. A gente sempre gosta de agradecer por 2 motivos. Um, pela agenda, porque a agenda corporativa, a agenda do dia a dia é extremamente complicado pra você conseguir encaixar, não vem pra cá pra disponibilizar um tempo de vocês. E segundo, por falar um pouquinho da história de vida de vocês pra inspirar outras pessoas. Porque normal, você tá no mundo, você vai lá apresentar case, vai apresentar empresa, resultado, mas você tirar um pouquinho e falar o seguinte, quem sou eu realmente, o que aconteceu na minha vida para me tornar uma referência para inspirar outras pessoas, acho que isso é demais. Então obrigado por dessa forma genuína vocês estarem aqui compartilhando com eles, e super obrigado pela agenda. E a gente vai começar, a gente faz, quem já acompanha a gente já sabe, uma rodada simples, que é aquela rodada de LinkedIn, só para as pessoas relembrarem quem são vocês, mas todo mundo já sabe que isso aqui a gente vai só tirar, só para vocês relembrarem, e a gente vai fazer as perguntas. Aquela gente descobrir coisas que ninguém sabia. Quem já assistiu umas temporadas passadas aí, teve uma amiga que o marido falou dela, a gente é casado um tempão, não sabia dessa história. Como assim você falou lá? Então a gente vai descobrindo coisas que Mas eu já começo a ficar vermelho, gente. Inspiradoras, né? Mas, de novo, super obrigado por vocês terem topado estar aqui com a gente. Incrível. Olha eu batendo na mesa já, viu? Exato. Ele dá todas as instruções nos bastidores. Ele bate na mesa. Eu tô com a mão aqui embaixo da mesa pra fazer isso. Todo mundo aqui quietinho, né? E ele vai... Vai, né? Legal, super obrigado. E vamos quem? Vamos ladies first. Que delícia ser ladies first agora. Cuidado, já vou dar uma dica. Já teve uma vez que o pessoal falou assim, não, mulheres primeiro não, porque essa pergunta aqui, acho que deixa eu pensar um pouquinho, vai você primeiro, essas coisas Então, vamos lá. Mas essa ainda tá na rodada fácil, que é só se apresentar, como a gente te encontra. Agora é pra me apresentar, você não vai me apresentar nada. Ainda não. Ok, vou me apresentar pelo lado que eu sei de cor. Meu nome é Cláudia Campos. Bom, gente, primeiro, muito obrigada pelo convite. Me sentindo realmente muito honrada e especial. Parabéns por essa história, por essa plataforma, por essa conexão que você faz. E eu acho que quando a gente leva a mensagem para tanta gente, é um trabalho social também. Sim. Porque, de verdade, a vida além do crachá, ela é muito complexa. A vida na empresa, a gente já acaba tendo que seguir alguns passos, né? Então, meu nome é Cláudia.
Eu fui professora durante muitos anos na minha vida. Eu brinco que do prézinho ao pós-graduação. Eu passei por todas as etapas e o que mais me move é gostar de gente, é gostar de troca, gostar de ver o desenvolvimento das pessoas. Isso eu acho, assim, hoje eu posso definir que é o meu traço comum no LinkedIn. Então, nisso, eu fui da Embratel, fui da época da campanha, não sei se vocês lembram, Faz um 21. Eu sou dessa fase da Embratel. Fui da Mercedes-Benz também, da fábrica Mercedes-Benz. E hoje eu me aposentei e comecei a brincar de consultora. Então, nisso dá para brincar com várias áreas. Mas aí a gente vai falar um pouquinho disso no correr da nossa conversa, né, Camila? Boa. Tá bom assim? Não, tá bom assim, mas calma. Olha aqui, pega esse primeiro aqui, ó. Escritora. Gente. Deixa eu passar aqui pra câmera. Escrita. Ao longo dessa minha trajetória, eu escrevi 2 livros. Esse aqui, lançado em 2008, Não Sou Mulher Maravilha. Por quê? Porque é muito importante as mulheres lembrarem disso. Às vezes você tá num puta perrengue, só lembra disso. Não é Mulher Maravilha, a gente não tem 2008, gente. 2008. E é tão atual, né? É bem atual, é bem atual. E aqui um livro que eu acho que o principal norte aqui é a sororidade, que também é uma coisa mega atual. Uma sobe e puxa a outra. A gente está aprendendo no mundo de hoje o quanto é importante as mulheres se ajudarem, trocarem experiências. E quando a gente vê a vida de cada uma, a gente fala, nossa, não estou sozinha. Eu passei por isso, fulana passou por isso. Todo mundo é de carne e osso, todo mundo passa por perrengues que a gente pode compartilhar para inspirar outras pessoas. Não, bom? Legal. E ela é uma das cofundadoras do grupo Uma Sobe e Puxa a outra. outra. Bom demais. Então já viram que tem bastante histórias aí para vocês conhecerem, né? E aí, meu amigo Camilo, ó? Antes de mais nada, te agradecer. Meu xará, maravilhoso. Queria agradecer, porque isso aqui é meu presente de aniversário. Eu completei 45 anos em quinta-feira. E a gente já tomou esporro porque a gente não mandou mensagem pra ele, é verdade. Parabéns! É um absurdo. Bom, Parabéns. Camilo Frigo, um pouquinho mais de 20 anos no mercado corporativo. 13 trabalhando no mercado financeiro, 10, 12 no mercado de saúde. Hoje como executivo ainda, né? A gente às vezes se questiona se a gente quer continuar, não quer, mas sim, dentro de uma corporação. Mas eu costumo dizer que a minha profissão é ser pai. Legal. E nós vamos explorar um pouquinho isso aqui hoje. Ai, né? que ótimo. Eu sou pai, e não é de pouco filho, não. Extremamente influenciado por grandes mulheres. Mulheres, inclusive, que passaram por aqui. Nós vamos falar dela também, porque acho que é importante. Ela teve um papel importante na minha vida. Estou no meu 3º casamento e construí ali 3 grandes amizades verdadeiras, o que vai de encontro com o que a gente costuma ouvir. Então nós vamos explorar um pouquinho disso. São 3 filhos e 4 agora? 4 filhos. Né? 2 casais maravilhosos. Que bacana. Que me fazem E ficar Wellington, cada você vez contribuiu mais pouco. pobre no sentido financeiro e milionário No sentido de humanidade e aprendizado. Não, Bacana, Camilo, parabéns. E tem um aprendizado bacana que a gente vai falar. É isso, né? É vida pessoal que acaba aproveitando de alguma forma. Você não consegue separar a vida pessoal do corporativo. Então, você conseguir ter mudanças e você ainda continuar a ter uma relação bacana com os filhos e com as ex-esposas e tudo. Que a gente conhece uma, a gente até brincou. A gente vai ter que ter um episódio, vai ter os 2 aqui pra contar a história, como é que vocês se dão tão bem. A gente vai ter esse episódio, mas a gente vai falar bastante. Vamos começar bem, né? Vamos fazer diferente? Eu vou fazer uma pergunta, mas você faz a primeira dessa vez, em vez de eu fazer a primeira? Eu faço a primeira? Não, antes disso, fala o seguinte. Como vocês costumam ser chamados fora do momento, de alguma relação corporativa de trabalho? Algum apelido, no lado pessoal, vocês têm algum apelido? As pessoas costumam chamar? Como é que funciona no dia a dia? Amigos, familiares? Tem algum... Tem uma coisa que eu acho bem interessante. Na Embratel, quando eu entrei, eu era mais novinha e tal. Então, até hoje, me chamam de Claudinha. E eu falo, caramba, que legal, né? É muito carinhoso. E às vezes eu conheço uma pessoa, e quando eu vou ver, ela já tá me chamando de Claudinha. Então eu falo, gente, eu vou ter 80 anos e alguém vai me chamar de Claudinha. Acho ótimo. Boa. Acho mega carinhoso. Mas não tinha nenhum apelido não. Apelido não.
foi o máximo que eu cheguei. Eu não sei se eu conto isso aqui. Agora conta. Pode bater, mas conta. Pode bater não pode bater Agora na a gente mesa, quer né? Senão saber. Eu nunca tive apelido, mas minha tia, por alguma razão que até hoje eu não entendo e acho que deixarei de entender, ela me chama de Milord. Olha. Milord. E é só ela. Eu não sou uma pessoa que tive apelido ao longo da vida. Agora, recentemente, a gente vai ficando mole. Cami, Ska, mas apelido desde a infância, minha tia única, Milord. Nossa, ela já previa essa pessoa que você ia ser, né? Nossa, Elegância. A tia acertou. Morde. Toma mais Visionária. cerveja aí pra poder te saber se tu botar esse lote pra subir no palco aí. Deixa a tua tia saber dessas histórias. Deixa. Vamos pedir pra tia, por favor, escreve aí na legenda pra quem assistir poder saber, né? Depois. Por quê? Boa. Boa. Então vamos lá, você faz a primeira? Vamos lá, não, eu faço e eu acho que eu vou começar sobre um assunto que é saúde mental. Não tinha como não trazer esse assunto pra mesa. Eu já tive longas conversas com o Camilo sobre isso, com a Claudinha ainda não, mas cheguei na recepção, abracei e tal, e ela já começou a contar um pouquinho e vi que tem muito disso no teu LinkedIn, muito presente, de muitos momentos, Sim. de muitas coisas. Sim. Acho que nos bastidores nós estávamos falando sobre as conquistas na Mercedes e tudo mais, o que é maravilhoso e é o que normalmente as pessoas querem modelar, né? Pra quem não tem familiaridade com o que é modelar, olha, ela fez esse caminho, deixa eu seguir esse caminho pra eu ser bem-sucedida na vida. Só que esse modelar às vezes faz com que a gente fique mal e tal, e você passou por um processo de burnout, e engana-se quem acha que burnout é quando você é muito obrigado a trabalhar. Na verdade, você gosta de trabalhar. Você quer entregar o melhor, o máximo. E eu tive conversas com a Isabela Camargo, jornalista e tal, que ela contou muito sobre o processo dela, e isso sempre fica na minha cabeça, né? De como é que chega num burnout? Como é que você percebeu que isso estava acontecendo? E até pra quem estiver assistindo, falar assim, será que eu tô nesse negócio? E como saiu? Acho que a gente te vê aqui super sorridente, né? Como é que foi esse processo evolutivo? Meu Deus. Olha, Camila, é um negócio tão complicado de perceber, porque a gente está envolvido. E você falou uma coisa muito bacana. Quem fala em burnout, parece que assim, você está odiando o que você está fazendo, você está ali por obrigação. A gente vai muito a fundo e eu gostava muito do que eu fazia, então eu não percebia muito. Agora, características físicas, que eu conversei com a Isa na época, não se falava em burnout, eu tive antes dela e ela trouxe esse assunto. Ela é muito importante, né, no reconhecimento da sociedade do burnout. Eu tinha muita moleza, muito sono, muita insônia, diarreia. Aí, na Mercedes, começou a acontecer uma coisa, assim, estranha. Eu não conseguia ver luz. Chegava umas 2h da tarde, eu ia para uma sala escura e fazia todas as minhas reuniões lá, achando isso super comum. Eu estava tão maluca já. Então, sim. Caramba. Você fica. Já vai, deixa eu me adaptar aqui e vambora. Você fica sem noção até do que é certo e errado, porque eu já estava numa confusão mental. Então, eu chamava o povo para fazer reunião comigo no escuro. Ninguém nunca achou estranho, não? Tipo, ela me chamando pro escurinho. Não, acho que não falava, né? Devia achar totalmente maluco, mas não falava. Fui num psiquiatra, isso é muito importante. Aqui vai um monte de luzes amarelas piscantes que eu falo. Gente, eu fui num psiquiatra e eu falava, eu tô cansado, eu tô isso, tô aquilo. Ele me deu o Vevance, que é um remédio que faz você ficar mais estimulada. Só que no meio disso tudo, eu tive dores no peito. A Mercedes tem um ambulatório. Eu ia quase toda semana lá. Tô com dor no peito. Aí faz eletro. Gente, a minha perna tá queimando. Vai fazer exame para ver se tem trombose. Cada dia eu tinha um sintoma. E isso é o corpo falando para você parar. Mas eu não tinha sequer uma pista disso. O cansaço, a fadiga, a exaustão, não tem férias que resolva. Você continua na exaustão.
Então, o burnout é além da exaustão, é além do estresse, é um pacote. O meu caso, ele foi uma questão de que eu não conseguia mais controlar o meu corpo. Eu queria fazer, o olho pesava. Então, eu com esse remédio, eu dobrei a dose, eu tomava esse remédio e Red Bull, e eu ia trabalhar, e o olho pesando. Caramba. E eu querendo ficar no escuro. Então, eu saí da Mercedes, assim, quando foi perceber que era o burnout, na verdade, eu saí da Mercedes de ambulância. Nossa. Eu caí lá numa sala, fiquei desacordada, e aí não lembrava nada. E a pessoa que amava trabalhar, que amava tudo isso, eu fiquei num quarto praticamente 1 ano. 1 ano com diarreia. Eu falo, o meu quadro, é que na época poucas pessoas sabiam. O meu quadro era um quadro que, assim, mais um pouco era um mal súbito e pronto, né? Eu fui internada. No Japão eles chamam de karoshi, que é o trabalho até morrer. E eu vejo assim... A gente vai falar um pouquinho mais. Eu não queria que meu depoimento fosse tão comprido, mas é que é tanta coisa. E eu fui pro Einstein, me reviraram de cabeça para baixo. E eu só falava assim, esse exame agora eu não vou fazer agora. Deixa eu dormir. Deixa eu dormir. Me viravam de cabeça para baixo, fazer... E esse eu não vou de novo. Porque eles queriam fazer todos os exames, tipo, né? Você tá no hospital. Pra descobrir logo. Eu fazendo greve ali já no hospital, revoltada, chorava mesmo. Agora eu só quero dormir. Chegava pro médico e falou, pelo amor de Deus, mais um eu não aguento. E dormia. E as pessoas falavam comigo e eu dormindo. Eu não conseguia ver o celular. Eu olhava pro celular e eu não enxergava. Eu perdi amizades por isso, que as pessoas mandavam mensagem, eu apertava sem conseguir ler. Então a pessoa achava que eu estava ignorando, né? Eu fiquei sem falar com a minha filha que mora em Maringá 1 mês. Eu não queria falar. Eu não queria falar no telefone, mas não era... É um desânimo. É uma coisa que, assim, acabou a sua bateria, mas acabou de repente. Vem. As características foram muito pesadas. Eu fiquei com diarreia, já falei, né? Eu demorei para ser alguém, ser essa pessoa. Mas voltar, Claudinha? 2 anos. 2 anos. Não, mas olha uma coisa legal, que aí vocês vão perceber aí ao longo da conversa. Vocês vão ver como é que iniciou, vocês vão ver a conversa. Assim, foi legal a gente pegar esse retrato, pra você ver assim... um problema extremamente sério. Muito sério. Mas que a vida continua, que tinha a vida antes do problema sério aconteceu e a vida continua. Então, porque tem algumas pessoas que você pega, agora o mundo é mau e eu tô passando por uma situação que eu acho que tem que... Nunca mais vou voltar. Que eu acho que, óbvio, tem que tomar todos os cuidados, saúde e tudo isso, mas que assim, a vida segue e dá pra você ser muito feliz, você conseguir... Óbvio que não é simples, né? Não é simples fazer isso, mas, cara, você é dono da sua vida e consegue fazer essa mudança, né? Muito, muito importante você falar isso. Eu vou te falar, a vida segue, mas você precisa ter uma rede de apoio muito boa, porque eu não posso pular essa parte, Wellington. Eu tive ideações suicidas. Quem me conhece, você levou um susto quando eu comecei a falar agora, né? Porque na hora que eu chego aqui... a 1000 por hora. Pô, tá doido? É mais fácil levar todo mundo aqui, irmão. E aí, quem me conhecia falava, não é possível. Porque eu sou essa pessoa alegre. Eu resgatei quem eu sou. E nas fases boas, eu também era. Mas, assim, é importante uma rede de apoio. Importante a sociedade saber. Importante as empresas saberem. A gente vai falando mais, queria... Fundamental. O Camilo tá do outro lado. É a pessoa que trata, né? Mas pra vida seguir, precisa de bons profissionais, de apoio. E hoje, o burnout é conhecido. Sim. Tá todo mundo mais alerta. Sim, que bacana. Eu vou emendar uma pergunta pro Camilo, que conecta, mas não é diretamente. É muito legal a gente falar sobre burnout, porque às vezes a gente pensa... Tem gente que acha que tem e não é burnout ainda. Também. Tem o outro caminho, né? Tem. Mas eu vejo uma...
ainda muito longe, e aí Camilo pode corrigir, mas que as empresas estão começando a olhar um pouco mais para isso, com um pouco mais de carinho, com um pouco mais... E o Camilo, há anos atrás, começava a falar sobre a pausa produtiva, que é assim... A legislação coloca que no call center e tal, você tem que ter uma pausa ali, que é aquele momento... Mas aquele momento a pessoa não quer, aquele momento ela tá no flow de atendimento, tá... então as pausas deveriam ser um momento em que realmente a pessoa se entende e tudo mais. Então eu vejo que algumas empresas estão começando a olhar para esse lado onde o Camilo olhou. Queria que você contasse um pouco, primeiro, de onde veio essa ideia e o que ela é e como é que você enxerga esse tema do burnout, tendo em vista que você está num universo de saúde e deve ver isso com muita frequência. Vamos lá. Acho que vou tentar ser sucinto, mas com profundidade, né? O pausa surge no momento em que você cresce, né? O Wellington foi diretor de grandes operações, eu tive essa oportunidade. Em algum momento eu tinha, sobre a minha gestão, mais de 8 mil colaboradores e, inevitavelmente, começou a virar número. E ali você começa a se questionar. Eu estava com uma colega do lado, a gente estava discutindo a performance de um grupo. O movimento natural vamos trocar, vamos movimentar, até que essa colega me sinalizou, falou, esse grupo tem maior concentração de grávidas. Ali eu falei, opa, tá virando número de fato. E ali eu comecei a estudar, eu entendi que eu precisava, para ser um profissional e uma pessoa mais completa, conhecer um pouco mais de pessoas. E aí fui estudar Freud, fiz curso de coaching, fui buscar técnicas para poder entender. E o pausa surge um pouco desse entendimento, né? Então, por que eu acredito muito nessa termologia e nessa aplicação? Se a gente parar para pensar, a gente está vivendo um momento de conflito geracional extremamente sensível, né? A Cláudia citou o burnout desta geração workaholic que veio do baby boomer e da geração X, que o drive era trabalhar 16 horas dia, 24 horas se necessário, para poder constituir família, construir bem. Nós somos de uma geração muito próxima, a gente acabou sendo drivado dessa forma. A gente vê uma geração hoje questionando isso, mas sem profundidade. Uma geração que olha muito a ascensão rápida, o conhecimento raso. Eu costumo dizer muito, eu ouvi isso recentemente num podcast, não vou me recordar quem, mas ansiedade, né? Excesso de futuro. Estresse, excesso de presente, depressão, excesso de passado. Onde é que está a pausa? Né? Onde é que você para fazer a reflexão? Porque tem momentos onde a gente não pode parar. Né? Porque você tem uma família, eu citei aqui, o Wellington tem 2 filhos, eu tenho 4. Tenho 2 também. A gente constrói relações verdadeiras. Não precisam ser muitas, mas precisam ser verdadeiras. Pessoas que você pode contar. Eu tenho um irmão de vida que eu não falo com ele, às vezes, durante 3, 4 meses. Mas se eu passar a mão no telefone, ele sai de Curitiba, ele vem pra cá. Né? Eu tenho certeza que vocês dois hoje são meus amigos. Sim. E se eu eventualmente precisar de qualquer coisa, vocês saem de onde vocês saem. A geração atual não constrói isso. Não sei se você observa isso, não sei se seus filhos já atingiram, mas não existe uma relação de construção de apoio que fez a diferença para a Cláudia poder fazer um movimento de saída. Então, acho que o desafio é esse, parar, sair do automático, tirar o cabresto do preciso fazer e onde é que eu tô? Eu tô no presente, eu tô no passado, eu tô no futuro. E qual é a perspectiva de quem está no meu entorno? Camila, você está me vendo bem? Como é que você me enxerga? Coleta esse feedback deste amigo que gosta de você. Isso é importante, talvez ele te diga algo simples, mas que te faça ter um alerta e não deixa chegar onde a Cláudia em algum momento chegou e colocou a própria condição física em risco. Então, perfeito. Acho que é essa a reflexão. Não, ótimo ponto. E a gente está falando muito de pessoas, né? A história de... eu precisei de uma rede de apoio, então tinha pessoas que estavam realmente comigo, e estão pessoas que é importante você entender quem são as pessoas e como é que você conecta as pessoas. E acho que também está muito ligado... eu acho que o apoio são as suas origens também, né? É muita cultura, muito de onde você vem. Eu estava participando de uma live com uma pessoa que foi muito interessante, que é especialista. Me esqueci o nome dele, me perdoe. Mas é um menino... Eu achei sensacional que ele ajuda a empresa a se conectarem com a nova geração. Só que as primeiras coisas que eles falam é o seguinte: parem de ficar com essas teorias sem profundidade. Não, porque a pessoa não quer trabalhar. Cara, o cara quer trabalhar.
o novo quer entregar, o novo quer ir, não é todo mundo, só que tem as pessoas que acham que querem ser rápido e tem as outras que querem trabalhar normal. Então você, assim, a gente fica muito não, porque eu teve uma pesquisa, falou, não, tem umas pesquisas super interessantes. Cara, uma pesquisa num país completamente diferente, com uma educação completamente diferente. Como é que eu vou usar essa pesquisa no Brasil? Então tem alguns mitos que acho que isso é super interessante e eu acho que isso vem um pouquinho também da nossa cultura, das nossas origens, do apoio. E aí eu queria saber o seguinte: da onde vocês vieram? Como é que era a origem? Porque eu acho que é legal a gente tirar essas fotos de quem é ele hoje no LinkedIn ou quem é hoje que passou por uma transformação em pensamento. Mas a gente sabe que tem um antes. A gente sabe que tem um antes e um depois importante nessas duas mudanças. Então vamos lá primeiro do antes. Quem era o antes? Assim, vocês vieram da onde vocês já se imaginavam ser esses super profissionais, assim, lá no... Era pequeno em Barbacena, quando era lá como é que era, assim, das origens, porque eu acho que é legal a gente ter pessoas com perfis diferentes, porque é possível você ter sucesso sendo pessoas diferentes, perfis diferentes, que eu acho que isso que é o bacana da história, né? E quem era aí a Claudinha, Dinhadinha e o Camilinho, Linlin, que é lá nos pequenininhos lá. Quem era o Milord? Milordinho, os novinhos lá, né? E a Camilinha lá na origem lá, para depois virar essa super mulher poderosa, escritora e tudo isso, e o super empreendedora e empresária. Eu adoro falar sobre isso. Não tem uma vez que eu vá ter a oportunidade de falar que eu não falo da minha origem, porque isso realmente fez toda a diferença na minha vida. Olha só, eu era uma criança muito pobre, minha mãe era analfabeta, meu pai é uma pessoa totalmente problemática, que eu perdi o contato, e para mim era um super-herói. Eu tinha 4 anos quando a minha mãe se separou. E a minha mãe, eu filha única, e a minha mãe só falava que eu ia ser uma pessoa de sucesso. Oh, que legal. Reforçando. Eu tive uma coach, assim, que era uma visionária. Tipo, sua tia que te chamou de Milord. A minha mãe falava que eu ia... A minha filha... E aí, eu fui essa pessoa que a minha mãe trabalhava, tinha 3 empregos, eu morei numa favelinha, aí eu não podia ter contato com ninguém, porque ela queria que a minha educação fosse XYZ, sabe? Aquela coisa. Aí eu tinha uma madrinha que era de uma família bacana, que a minha mãe tinha sido empregada doméstica lá, e que era minha madrinha. Então eu falava, gente, eu estava numa favela, mas se eu ia numa festa, eu tinha vestidinho de grife e ganhava sempre ovo de Páscoa da Copenhagen. Então era assim, eram 2 mundos. E eu comecei a estudar. Estuda, porque a minha mãe falava, você tem que estudar, você não vai ser que nem eu, e você vai ter sucesso. E eu peguei essa responsabilidade e eu ganhei uma autoestima que vocês não têm noção. O que essa autoestima incomodou. Olha o impacto do que a gente fala. O que essa... Poder das palavras aí. Não tinha como eu não ter autoestima. Eu não sabia o que era machismo. Eu fui entender o que era machismo depois do burnout. Que eu olhava pra trás e falava, gente... Acho que aquilo foi... aquilo foi me acordando. Porque eu... forjada pela Dona Alba... Dona Alba não era... Olha, não abaixa a cabeça pra ninguém. Olha, não deixa ninguém fazer isso, não sei o quê. E qualquer coisa me chama, que eu vou lá resolver. A gente lá no trabalho, Dona Alba chegando, falando assim, o que vocês estão fazendo com a minha filha? Então, eu vim disso. Eu vim da Dona Albinha, que maravilhosa, poderosíssima. E aí, hoje... Infelizmente, ela se foi, mas ao mesmo tempo, eu dou graças a Deus que ela foi sem sofrer muito, então tá tudo bem, ela tá num mundo maravilhoso. E eu tenho essa coisa de fazer esse legado acontecer. Sim. Sabe? De ser Dona Albinha. Você se entende como uma continuidade. Eu quero ser Dona Alba pra muita gente. E a Dona Alba era filha única, mas eu tinha muitos irmãos, porque ela trabalhava numa creche. Então, essa questão de estar no terceiro setor, eu já tô com a minha mãe lá na creche. Então, eu vim disso, gente, de uma vida muito, muito batalhada. Eu sempre falava, mãe, aquela casa ali, um dia a gente vai ter uma igual. Olha,
isso aqui. E aí, quando eu assim, dali correr atrás, né? Aí eu me separei, eu tive também que tomar a decisão de uma separação e eu tive que ser a provedora dos 2 filhos e da dona Alba. Ó. Então, eu tinha a minha mãe para cuidar dessas crianças. O pai não foi provedor, mas foi um provedor de muito amor também, não presente. E a responsabilidade aí de sustentar todo mundo, de que eles também tinham que ser bem-sucedidos, que a minha mãe tinha me dado a vida dela, que ela tinha que ter uma vida de rainha. Então, essa é a origem da Cláudia. Eu furei a bolha. Boa. Eu furei a bolha. Legal. E eu gosto de falar que, assim, não é que é fácil. Não é fácil. E também não é todo mundo que vai furar a bolha que vai ter burnout. É muito importante falar isso. Sim. A pessoa falar, ai, furar a bolha assim, eu não quero. Mas que a educação, a dedicação faz sim você criar grandes atalhos. E ter alguém que eleve a sua autoestima. E se não tiver, que você puxa, assim, sabe, essa cordinha e eleve. Se conecta com ela no LinkedIn, que ela te ajuda. Porque a gente tem que ter isso, tem que acreditar. Então, minha mãe me fez acreditar sem nem eu entender quais eram as dificuldades. Eu só ia. E é isso. Que legal. Essa é a origem. Boa. Eu sou filho de 2 pátrias brasileiras, né? Eu sou filho do Rio e de São Paulo. Eu tive o prazer de nascer no Rio de Janeiro e ter sido criado em São Paulo, e tenho amor pelas 2 cidades. Mas eu venho de uma família bem tradicional ali do final da década de 70. Pai e mãe, pai empoderado, né? Com aquela educação agressiva, chinelo, cinto, cabo, vassoura, que tinha pela frente. Espada de São Jorge. O que aparecia. Poxa. Então, passei a infância com uma diretriz muito clara de fez errado, apanha, e apanhava e entendia claramente o limite. Mas hoje eu entendo muito bem. Minha mãe, 4ª série, meu pai formado. Minha mãe ganhava 2 vezes mais que meu pai. Representante comercial, assim... Mulher vendia a Bíblia para pastor, era um negócio bárbaro. Caraca. E isso, de alguma forma, criou um equilíbrio social dentro daquela casa, porque o homem ali em ascensão, primeiro homem da família ser formado em faculdade, mas ainda assim dependendo de uma mulher para poder prover uma qualidade de classe média na década de 80, saindo ali do socialismo. Então era óbvio, ali a gente não entendia isso, mas hoje eu olho para trás e eu vejo a importância daquela mulher 90% feeling, 90% interação, concebendo essa família, e um homem extremamente pragmático, racional, tentando seguir uma regra de bolo ali, mas no final, quando vinha o bônus, a mamãe era quem tinha a condição de trocar o carro, de fazer a reforma. Então, diferentão. E às vezes a gente não observa isso, mas para mim foi uma grata experiência, porque minha mãe, apesar de qualquer limitação que pudesse se impor, era uma mulher que talvez por não saber ia lá e fazia. Exatamente. Né? E me colocou numa trilha de vida onde eu posso listar mulheres ao longo da minha vida que fizeram papéis maravilhosos no meu crescimento profissional, pessoal e social. E tenho muita gratidão. Fiz faculdade, comecei a ter filho cedo, sou ex-atleta, joguei vôlei durante alguns anos, com experiências maravilhosas. Me trouxe o sentido de entender jogo em equipe, participação, perder, né? Você jogar, você perde muito e entende a perda. Mas minha mãe também me ensinou um trauma, e talvez por isso foi importante entender o impacto disso. Minha mãe, ela começa a ter Alzheimer muito cedo, e eu acompanho essa jornada de Alzheimer ao longo de 9 anos. Né? E ver uma pessoa, em decorrência do Alzheimer, falecer não é um processo simples, ainda mais sendo sua mãe, que é aquela referência. Ali não tinha clareza, hoje tenho muita clareza. E cuidei dela, tive a oportunidade de dar a condição mínima para ela poder descansar em paz. Meu pai construiu uma nova família, porque ele precisa de uma mulher para poder dar o apoio e o suporte. Tá feliz e continua sendo meu pai, eu vou continuar apoiando ele. Mas a minha mãe, sem a tal da educação, para mim é o fio guia que de fato me conduziu, né? Então eu casei, tive filho. Hoje
A mãe dos meus mais velhos frequenta a minha casa, é amiga da minha esposa, passa o Natal com a gente, trocamos ideia. A mãe dos meus menores, foram 15 anos maravilhosos juntos, os dois finais naturalmente mais conturbados. Somos amigos, trocamos figurinhas. Minha vida hoje, no sentido de onde eu estou morando, qual é a minha agenda, é em função dos nossos filhos. Eu sou a rede de apoio dela em São Paulo. E ela também é meu apoio, seja numa orientação, numa referência. Legal. E minha esposa atual, espero que única, última, não quero testar de novo, mas é meu equilíbrio, é meu coração, né? Eu olho para minha esposa hoje e vejo o quanto ela balanceia esse meu pai que eu trago junto comigo, né? Como pai criador, pai gestor, e meus filhos, meu propósito. Não, então, é legal, essa é a minha história. Também é incrível, né? É incrível. Mas assim, aí depois só para voltar aqui, a Camila fazendo uma pergunta, nesse início, você falou de atleta também, você tinha falado por muito tempo professora. Como é que começou esse mundo de trabalho? Você primeiro começou como atleta e depois o primeiro emprego? Ou o primeiro trabalho e depois foi a vida dupla de atleta? Eu vou depois dar o gancho para ela. Eu estudei em colégio municipal e estadual a minha infância inteira, nunca tive possibilidade de fazer um movimento diferente. Mas o professor de educação física da 6ª série de um colégio estadual, ele de fato levava a sério o que ele fazia. E foi ele que me instigou a praticar o esporte. Ele me ensinou o fundamento do vôlei. E aí, dali, eu iniciei uma carreira no vôlei. E fui até os meus 17 anos. Mas meu primeiro emprego foi com 14 anos como estoquista de uma loja de calçados. Eu passava 80% do tempo num ambiente totalmente fechado, tirando e pondo caixa de sapato ali dentro. E o meu maior sonho naquele momento era poder descer para o salão para poder vender. Então eu torcia para chegar nas datas comerciais, Dia da Criança, Natal, porque eu ia poder... Eles iam precisar de demanda. Muito bom. Tanto é que eu lembro que a habilidade que eu mais gostava de mostrar para os meus colegas que iam lá é a quantidade de caixa de sapato que eu conseguia manobrar navegando pelo salão de venda. Para poder chegar e já apresentar várias opções para a pessoa nova. As pequenas conquistas, né? E você já tinha o estalo da sua mãe. Pô, minha mãe argumenta muito, deixa eu perguntar para alguma coisa para ela para poder me ajudar a vender lá também? Cara, eu vou te dizer que eu neguei durante muito tempo esse lado comercial. Eu vi durante toda a minha trajetória que, pô, você é comercial, você é negócio, e eu sempre neguei muito. Ainda não cheguei num porquê, mas... Ninguém gosta de ser vendedor. Todo mundo fala assim, não sou vendedor, mas vende. Meus pais foram representantes comerciais desde que eu me conheço por gente. E eu sempre neguei e hoje eu tenho me convencido que eu sou um baita vendedor. Mas você queria descer pelo dinheiro? Não, queria descer porque queria ficar todo mundo pra mostrar aqui como é que eu sou bom. Pelo prazer de poder estar ali. Assim, cara, 14 anos, você tá... querendo curtir, ver o novo, interagir, pô, fazia uma venda, tanto é que a gente tinha vale com desconto para tênis. Eu praticamente não tinha salário, né? Ele gastava tudo. Eu trocava por tênis ali dentro. Aí chegavam, né? Vai tênis, né? Com 14, mas enfim. Bom demais, tá vendo? Olha que início interessante, tá vendo? A gente já pegou aqui, ó, toma em cima, queria pegar aqui para poder negociar, mas eu quero mostrar como é que eu sou bom. E tem o primeiro, assim, lá no início também, do trabalho? Eu também comecei com 14 anos e foi na creche que a minha mãe trabalhava. Então, eu fui como voluntária, faltava professora, e aí, então a Cláudia quer. E eu fui, assim, super autodidata. Eu saía da escola e estava começando colegial, na época colegial, e ia para a creche dar aula. E nisso eu me dedicava tanto que me contrataram. E eu ganhava meio salário mínimo. Cara. E achava o máximo. Tô rica, 14 anos. 14 anos, nossa! E eu me apaixonei ali. Mas eu nem pretendia ser professora. Tem uma coisa assim, tipo... Não, eu fiz letras porque era a faculdade que na época dava para eu pagar. E que eu fazia à noite. Mas letras, né? Eu amava, sempre amei literatura e tal. Falei, bom, quando eu acabei o curso, me indicaram, né? Eu sempre fui essa pessoa que queria vencer na vida, lembram? Então me indicaram para uma escola, aceitei. No mesmo ano que eu me formei, eu entrei nessa escola e passei no concurso da Embratel.
eu comecei a fazer as duas coisas, dar aula. Fazia os dois, dava aula. Fazia os dois. Aí eu já comecei dando aula pra... Ai, como é que chama hoje? Colegial, gente? Ensino fundamental, 1, 2, 3. Agora tem o colegial, ensino médio, por favor. Nossa, me fugiu. Eu gosto de ser moderna, usar os termos atuais, mas às vezes foge. Então, ensino médio. Comecei ensino médio e fiquei aí... Fui sempre levando as duas coisas juntas. Por 16 anos, eu levei os dois trabalhos juntos. 16 anos fazendo os dois? Já ia falar... Quando é que você migrou no início? Não, no início não. Não, 16 anos. Mas manda aí, manda uma outra. Não, eu quero saber o desfecho. Por que depois de 16 anos você decidiu não dar mais aula? É porque não dava conta, não dava conta, né? Vamos lembrar, eu não falei em momento nenhum que eu tenho 2 filhos, eu falei? Falei. Falou. Então, Laís e Luan. Então, assim, tadinhos, eu com essa coisa de ser provedora, eu tinha muito medo de ficar sem emprego. Então, eu falava, eu tenho os dois. Se um falhar, eu tenho o outro. Sabe? Mas eu fui comprando apartamento, eu fui subindo. Construindo, dando pra Dona Albinha. Dona Albinha viajou, Dona Albinha viajada. Levei Dona Albinha pra Sapucaí. Várias coisas. Nossa, Dona Albinha foi pra Portugal. Ela contava isso pra todo mundo. Mas pra fazer tudo isso, eu ia levando as coisas, né? As crianças, sempre priorizei a educação. Então, eu queria sempre as melhores escolas. Então, dá-lhe trabalhar. Quando eu comecei a viajar muito pela Mercedes, aí eu tinha que repor muita aula, aí eu já comecei a achar que a minha imagem não estava legal na faculdade, sabe? E muitas vezes eu chegava de viagem, pegava as crianças em casa, eles tinham entre 8 e 9 anos, eles ficavam no fundo da sala para ficar com a mamãe. Eu dando aula, eles no fundo da sala, desenhando, porque estava todo mundo com saudade. Então, começou a ficar tão sacrificado e eu tive um diretor que foi maravilhoso. Na faculdade eu dava aula de marketing de serviços, tá? E ele falou, Clau, você está esgotada. Não era burnout, isso é só cansaço. Você estava ensaiando pro burnout. Não. Estresse. Não, tava bem longe. Bem cansado. Nem estresse era cansaço mesmo, porque eu tinha um gás. Eu dormia 4, 5 horas, eu tava renovada. Então, assim... só que foi muito legal. E aí eu falei, não, eu preciso... Porque para eu continuar... Eu queria ir para uma linha mais acadêmica, eu queria ir mais a fundo, sabe, Camila? Aquela coisa de fazer o que você está fazendo bem feito. Então, eu não tinha como estudar mais. Eu comecei a fazer mestrado. Aí, quando eu olhei toda aquela responsabilidade, eu falei, não consigo. Então, eu fiz 2 MBAs, mas aí foi o meu limite. E eu falei, não, agora, não vai dar, bora... Corporativo. E os filhos, né? Tinha que curtir a vida. Eu sempre gostei de curtir a vida, então... Você não dá para equilíbrio. Eu até tenho uma pergunta de negócio, mas eu vou emendar mais uma de família, que eu acho legal, porque uma coisa que o Camilo disse, que ele se orgulha muito de... Sou pai. Antes de dizer qual a profissão, qualquer... Né? Qual Foi coisa. Logo no início. Isso. Eu acho que toda a mesa aqui tem... Eu fiquei até com vergonha de não ter falado, eu sou mãe. Mas eu... Que meus filhos vão pensar, isso vai dar anos de terapia. Mas olha que coisa muito doida, porque ser um executivo e tudo mais te tira muitas vezes da família. Não sei se é inevitável, mas acontece, né? De ter mais horas no trabalho, Sim. de ter viagens, de ter... Aliás, o ápice, quando as pessoas olham e falam assim, nossa, tá bem sucedido viajando pra lá e pra cá, né? E não sei o que e tal. Como é que vocês enxergam isso e como é que vocês equilibram isso? Ou quando, por exemplo, você já contou um pouquinho de quando começou a dar algum ruído que você falou, opa, eu preciso ajustar, preciso ver. E essa serve pra você também, que, né? Vive em São Paulo e vai pra cá, vai pra lá. E às vezes chega... Ano passado nós tivemos um congresso que a gente foi em Maceió e foram dias e tal, e quando ele voltou, ele já correu pra praia com as crianças, né? Talvez tivesse moído, mas tava lá na praia com as crianças. Então, como equilibrar essas coisas? Como é que vocês... E assim, eu queria uma jornadinha de tipo, pô, aqui tava legal, aqui não tá. Porque nem todo dia é legal. Tem dia que você fala, nossa, eu tô super mãe, super pai. Até porque essa relação com os filhos, isso te ensina pra tudo, inclusive pro trabalho. Você tem uns filhos de trabalho também, né? Acaba tendo lá uns... Boa.
Quem começa? Vai. E aí? Essa todo mundo refletindo, falando, ai meu Deus. Bom, os meus agora, eu já tenho um resultado meio que final da coisa. Né? Se deu certo, se deu errado, eles já estão aí. A Laís está com 32 anos e o Luan faz 31 agora, dia 20. Então, espero que tenha dado certo. Eu tentei de tudo. Deixe nos comentários, Laís e Luan. Laís e Luan, pode falar aí. Ou não, pelo amor de Deus. Olha, não é fácil. Não, mas aí tá aí uma função que você não consegue abandonar. E não pode. Né? Se realmente a coisa pender para um lado que você não dá conta, tem que realmente recalcular a rota. Eu viajava muito, eu falava para eles, por exemplo, eu ia fazer roadshow, ia ficar uma semana inteira viajando, aí eu falava para eles, olha, quando encaixar um final de semana, a mamãe vai combinar com vocês o seguinte, tá difícil, tá corrido, mas nós vamos combinar que numa dessas viagens eu vou levar vocês e a vovó. Então, vamos lá. A escola tem que estar legal, não sei o que tem que estar legal. Eu dava muita tarefinha de casa. Todo dia depois da aula eu dava um jeitinho de ligar para saber como tinha sido a aula. Então tem aquela coisa, mãe, aconteceu isso, mãe, aconteceu aquilo. Eu nunca fui a mãe que chegava em casa para fazer lição de casa com os filhos, né? Aliás, eu sempre fui contra a escola que faz isso, dá trabalho, dá um monte de coisa para os pais fazerem, né? Então, mas eu contratava. Eu contratava o primo mais velho, que era bom aluno, falava, Érico, por favor, vai lá em casa, faz a lição com as crianças, não sei o quê. Então, eu ia coordenando, montando essa rede de apoio. Uhum. Mãe, olha, natação, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, tinha férias, vamos ver uma colônia de férias. Quando eu não estava, eu tentava suprir de tudo, preencher esse tempinho. E... Nossa, Camila, me perdi. Me resgata a pergunta. Não, sobre essa relação de ser tem tanta coisa para contar. Você tinha que adaptar ali o tempo para poder estar junto com eles. Exatamente. E aí o que você falou agora, de verdade, eu chegava às vezes de viagem, você comeu fora o dia inteiro, a semana inteira. Mas o almoçar fora, às vezes, era o programa. Aí você tá com vontade de comer aquele arrozinho da mamãe, né? Uma coisinha simples. Vai pra cinema, vai pra praia. Sou santista. Criei esses dois em Santos. Então, vai pra praia, vai pro cinema, vai almoçar fora. Aí era assim, uma jornada inteira. E aí tem essa coisa. Eles também nos reenergizam. Sim. Então, quando você chega cansado, mas quando você começa a fazer as coisas com os filhos... vai embora. Gente, aquilo é leve, isso é gostoso. Então, recebeu aquele abraço, pronto, já foi. Já foi. Então, assim, o amor sempre falou mais alto. Então, eu era muito empolgada para fazer tudo que fosse com os meus filhos. Eu era muito lúdica, né? Aí eu senti uma saudade agora de, na Páscoa, não fazer gincana para achar o vinho. Aquelas brincadeiras. Então, minha esposa fez. Eu sempre fui muito lúdica, então era muito legal. Era corrido, mas era muito legal. E eu sei que eu proporcionei experiências muito gostosas com eles, né? Eu não era mãe de bater, eu tentei realmente fugir disso, mas os meus filhos falavam, mãe, o seu olhar atravessava. Até hoje a gente tem medo do seu olhar, né? Porque eu, professora, né? Então eu já tinha que ter um comando. Um giz no bolso. Pá! Então, mas era assim, era muito legal. E as reformas que eu fazia em casa, gente, que eu deixava meu filho para gerenciar a reforma. Eita. Luan, mamãe tá saindo, mas assim, hoje o pedreiro vai ter que entregar isso, o pintor aquilo, porque eu reformei um apartamento morando. Luan, olha, o lustre vai chegar hoje, não pode, fulano não pode sair daqui sem instalar o lustre, esse aqui sem colocar o box e esse aqui... Ela ia dando tarefas. Aí a Laís me ligava, falava, mãe... Bastante, inclusive. Não, eu vou te falar uma coisa, essa é uma dica que eu dou para todo mundo. Ensine seus filhos a desenrolarem qualquer problema. Porque, assim, eles tomavam conta de tudo quanto era coisa. Eu às vezes, chegava no carro, tem que comprar um remédio. Corre ali na farmácia, Luan, vai lá e compra. Aí ele voltava, mãe, ninguém tá me dando atenção, passou um monte de gente na minha filha. Eu, volta lá e se impõe.
porque você tá pagando igual todo mundo. Eu não ia para resolver. Vai lá e resolve. Impõe, né? Que você tá pagando igual todo mundo. Já ensinando a questão do cliente aqui, né? Tem que ter um bom tratamento. Mas voltando das tarefas, uma vez a Laís me ligou e falou... A Laís nada disso, né? A Laís se trancava no quarto, numa reforma, e só ficava lendo. Aí eu sei que ela ligou e falou, mamãe... É melhor você falar com o Luan, ele vai apanhar aqui de todo mundo. Eu falei, por quê, Laís? Ele tirou a chave da porta. Ele falou que ninguém sai. Se não terminasse tudo. Ele tinha 10 anos. Levou o pé da letra. Ninguém sai se não terminasse a lista aqui. Vai sobrar pra mim, então. Mas isso era tão divertido. E ele eu chegando em casa, eles me contando o que eles tinham feito. Uma vez no aniversário... Camila, isso tem tanto assunto. Não. Uma vez no aniversário, eu falei pro Luan, filho, você tem, sei lá, R$1.000 de budget para fazer seu aniversário. Sei lá, eu agora tô tão por fora, não sei se estou falando muito ou pouco. R$500, não sei. E tá aqui o telefone da Maria, que sempre faz tudo pra gente. Ela tinha um buffet muito gostosinho. E eu falava assim, você resolve. Porque a mamãe... vai te dar esse presente, eu não tenho muito dinheiro, tá, né? Mas você tem esse budget, aí você vê como você quer fazer. Me liga a Maria, Cláudia, seu filho tá me fazendo um monte de encomenda e falou que ele tem tanto para gastar. É certo isso? Eu posso confiar? Posso vender? Falei, Maria, é ele que tá organizando, resolve tudo com ele. Eu não tô conseguindo. Eu falei, eu não tô conseguindo, mas ele vai fazer. Sobrou dinheiro. Ainda sobrou. Pra ele comprar presente pra ele. Já foi malandro e falou assim: não vou gastar os quinhentão, vou sobrar aqui um pouquinho. Não, foi assim, Camila, foi por aí. E aí, meu amigo? Lá também era. Camis, eu sou mais pragmático nesse aspecto. Eu acredito muito que você tem que saber aproveitar bem o tempo que você tem com seus filhos. A gente ainda vem de uma cultura de culpa, né? Eu trabalhei o dia inteiro, então agora eu tenho que chegar e ficar com eles. Eu tenho um pé no chão. O Karnal tem uma fala muito interessante que ter filho é o pior investimento que você faz, né? Porque você não tem retorno. Né? Você aposta dinheiro nele e ele vai embora. Eu tenho hoje 22, 18, 7, 5. Nossa. São gerações diferentes, né? Então, a de 22 hoje, claramente, busca o meu apoio, mas não quer que eu apoie. Então, ela me pede ajuda, orientação, agora, muito na perspectiva do mundo corporativo. Vejo muito os meus traços nela, mas eu não a trato mais como criança, e isso a incomoda. Ela vai ver, vai ficar brava comigo. Mas as crianças menores estão em casa, você vai na padaria e compra pão. Quando eles não estão, você não vai. Eu falei, você já tem idade, então dá seus pulos. Os meninos, em particular o mais velho, ele é o Camilo cuspido, seja na personalidade, seja na perspectiva física. E ele me faz refletir tudo aquilo que eu criei de crença, né? O Pedro é um menino maravilhoso, de um coração maravilhoso, mas ele me testa com a forma como ele encara a vida, né? No começo, meu pai vinha muito em mim e eu era muito agressivo, essa voz 1,90, falava. Hoje eu olho para ele como uma grande escola de vida que ele me traz. E os meus pequenos, eu costumo pensar muito assim... mimar é impedir que ele faça aquilo que ele tem autonomia para fazer. Excesso de carinho, de afeto, não é mimar. Então eu aperto, eu beijo, eu mordo. E eu uso o meu tempo com eles com qualidade. Eu não fico me cobrando. Eu vejo muita gente fazendo esse movimento assim, cara, na boa, você tem que trabalhar, você tem suas obrigações. Você precisa... A gente pôs os meninos, os menores, os dois num colégio bilíngue. Decisão custa dinheiro, então nós precisamos trabalhar para fazer isso acontecer. Então, ou eu me culpo de estar trabalhando demais ou de não estar dando atenção, então para. Não, cara, a hora que eu tô com eles, eu tô com eles e acabou. Então, um pouco nessa linha. Boa, não. E tem um ponto legal que até para pegar essa aí, por exemplo, acho que eu saio do mundo corporativo, acho que eu mais gosto, para ser um exemplo, que eu mais aproveito, hoje eu levo as crianças na escola e busco.
Assim, acorda cedo, vai. Então, assim, o momento que você tá trabalhando, mas o momento que você tem que aproveitar. Mas tem muito de aprendizado, né? Acho que em alguns episódios eu falei uma das coisas excepcionais, gosto de perguntar, mas algumas coisas que a nossa vida, o trabalho, e lá na frente pode recompensar, e tá muito na palavra de você não se culpar. Por exemplo, gosto de dar um exemplo que eu já dei aqui do meu menor. Meu menor jogando bola bem, enfim, coisa e tal, pequenininho, joga bola bem, tava fazendo uns testes lá no Flamengo. E a pessoa, caraca, não, porque aquela coisa do sonho do jogador de futebol, e ele gosta muito, só que com 5 anos. Não queria mais ir. Não tava feliz, porque quando você vai pra um clube, sabe que não é brincadeira. Disciplina, né? Então, assim, só que era bom quando tava brincando. Mas você via um ambiente que, de novo, gente, a gente tem que... tem que tomar cuidado com a palavra empatia, se colocar no lugar do outro, que assim, cara, você tem uma vida completamente diferente do outro. Você pode entender, pode tentar se aproximar, mas você via ali pais brigando, porque assim, de repente podia ser a salvação da vida deles. Sim. Assim, aquela coisa ali, depositando uma criança de 5 anos, poderia ser, tinha um cara que queria se mudar de São Paulo pro Rio, eu falei, criança de 5 anos, cara, daqui a 2 anos... Mas assim, você também não pode julgar, porque vida. Então você permitir, seu filho não quer mais, não quer, tchau, vai, você tem que se divertir. Só que talvez, por tudo que a gente ralou e conquistou, você poder permitir que o seu filho faz o que seja feliz pra você, porque você está na fase de ser feliz, acho que tem umas conquistas que, quando você fala muito assim, de não se culpar, talvez se eu não tivesse trabalhado tanto, talvez não poderia assim, não, cara, acho melhor, vamos tentar forçar um pouco a barra aqui, que pode ser um futuro do investimento. Do investimento. Então, você conseguir proporcionar isso, são coisas, seja no filho, mas também tem um monte de aprendizado, que você vem assim, coisas que no outro dia eu falei assim, cara, eu fiz uma puta merda com o meu mais velho. Eu, revoltado com o negócio de escola dele lá, eu chamei a atenção dele lá, não tá estudando que não sei o que, mas tava com os coleguinhas lá no quarto jogando. Então, sabe aquela coisa do corporativo, você fala assim, chama atenção no privado e elogio do presencial. Sim. Cara, aí depois você fala assim, porra, calma aí, eu chamei atenção na frente dos colegas de casa. Então, acho que esse tema vocês estavam falando, e queria até aproveitar a pergunta da Camila pra vocês falarem também, assim, como é que essa relação, o que é que você tem de aprendizado também com os filhos de vocês, que vocês também conseguiram conectar dentro do mundo corporativo com as pessoas? Porque o nego fala muito assim de separar, e o Garcia teve aqui, deu um exemplo ótimo, um tema de mãe, né, que a pessoa... Ela tava grávida e antes de entrar falou pra ele, não, eu tô grávida, tá? Não, tudo bem, ok, você começa semana que vem. Não, mas, cara, tô te avisando que eu tô grávida. Antes de entrar na empresa. Aí falou uma terceira vez, qual o problema você tá grávida? Porque assim, não, mas você vai me contratar eu estando grávida? E qual o problema disso, de você contratar? E que assim, mais do que, acho que a questão humana e tudo isso, gente, a vida pessoal traz um monte de aprendizado pro... Então não tem, hoje em dia... muito melhor, né? No passado falava, tem que separar a vida profissional do pessoal. Mas hoje em dia, ainda bem que isso acabou. E acho que essa relação com filhos e tudo, você tem por mais que você tem que tomar um cuidado com a liderança ali, mas calma aí, cara, não tem que separar aqui. Eu não tenho que ter minha relação de filho de proteção aqui das minhas equipes, meus colaboradores, ou de apoiar nisso, ou de apoiar numa decisão. Muito pelo contrário. Essa relação leva para tudo quanto é o ambiente, não leva? Assim, esses aprendizados que a gente tem com eles leva para o nosso dia a dia de trabalho? Leva. Eu gosto muito da reflexão do o que é um CNPJ que não a junção de muitas pessoas. Uhum. Junção de muitas pessoas nada mais é do que uma microsociedade ou uma família. Sim. Que inevitavelmente vai ter o seu encontro de Natal, o seu encontro de aniversário, onde vai ter o primo falando do cunhado. É isso, né? Isso é uma empresa. Se a gente entende que são pessoas, dê atenção às pessoas. Perfeito. Né? Quando você vem tentar encapsular o teu propósito, o resultado é entregue pelo trabalho das pessoas. Então, quando um colaborador que hoje está sobre a minha liderança fala assim, cara, não tô bem, beleza, não se loga e vai se cuidar. Não, mas eu tenho... Não, você tem que se cuidar. Você não tem que fazer mais nada, se cuida. A empresa vai continuar existindo. Então, o olhar para o ser humano, o dar atenção ao indivíduo, é aquilo que a gente faz em casa. Quando a gente olha para os nossos filhos e fala, o que eu quero para o meu filho é o melhor. Então, eu vou orientá-lo. O que eu quero para o meu colaborador é o melhor. Então, eu vou orientá-lo. Eu não mando no meu filho, ainda mais nos mais velhos. Nos menores até ainda consigo mandar um pouquinho. Ainda rola um porque sim de vez em quando. Aí fala, opa, não pode. Agora, os mais velhos não. No trabalho é a mesma coisa. Não adianta eu fazer um discurso bonito e mandar a Camila fazer alguma coisa, porque se ela não se convencer de que aquilo é o certo, na verdade dela,
ela vai arrumar um jeito de sabotar. Perfeito. Então, cara, não vejo diferença. Trata o ser humano como ser humano, respeita. E se você tem algo a contribuir, contribua. Não precisa torcer para que dê certo, mas garanta que de fato existe uma troca genuína e que vocês estão conversando na mesma direção. É porque quando a gente fala de erro, teve listas, né? Nesse papo que você teve aqui, aí depois já serve até para Cláudia também. Algum erro, eu dei um exemplo até dentro de casa, algum erro, você fala assim, lá, principalmente você vai ficando na armadura, erra menos, não vai dizer que não erra. Mas algum erro, fala assim, putz, eu dei mole com esse meu colaborador aqui, eu dei mole. Eu fui chefe ao invés de líder. Eu fui chefe, onde alguma situação assim que você lembrou, assim, que você lembra assim, mas. Enfim. Vai dar mais um livro aqui. Cara, eu acho que. Eu tenho certeza. A gente faz isso todo dia. Dentro da empresa. Dá todo 2 dia. livros, não dá? Tem horas que você fala assim, cara, não quero te ouvir, não quero falar. Para de ser prolixo. A gente é Tem humano. várias situações assim. Não tem jeito, a gente é humano, a gente vai errar. O fato é, checa, né? Te magoei? Puta, não gostei. Pô, foi mal, desculpa. Sim. O cheque é importante. Mas tem algum marcante? Porque essa era uma das perguntas, inclusive. Aqueles que você lembra. Justamente assim, aquele que você fala, puta, que vacilo que eu fiz aquilo. Eu podia ter comunicado diferente, eu podia ter feito diferente. Aquele papo dos erros evitáveis, né? Aquelas coisas que a gente é humano, mas, putz, esse aqui... Eu vou contar um exemplo bem bobo. Uma vez, eu trabalhava numa empresa que a liderança era extremamente tóxica, daquelas bem... Só que eu era líder, então quem tá no meio tá pra maciar a mensagem, pra trazer de um jeito mais polite ali, né? Sim. Então eu levava porrada, toda sexta-feira de manhã era reunião de liderança. Era porrada, eu voltava... É o recheio do sanduíche. Desmontada, daí eu ia no banheiro, né? Vestia o sorriso, Igualzinho, volta, né? transmite as coisas, não sei o que lá. Certo dia, e a gente tinha uma política que só podia colocar diretor pra falar. Era uma empresa de eventos e eu só podia colocar diretor pra palestrar. Gerente não podia. Mas, às vezes, o gerente é quem fez o projeto, quem fez o case. Sim. Então, não adianta eu convidar o presidente da empresa, sendo que o cara que sabe falar é o gerente. E eu sabia disso. E eu concordava com isso. Mas a presidência não. Então, a presidente me cobrava, Camila, tem um gerente aqui na agenda. Ah, mas é que o presidente... Às vezes a gente tentava dar somebody love. Não, mas é que o presidente não pôde, né? Então vai ser... Não. E aí, nesse dia, o presidente tinha sido incisivo que não. E eu cheguei para cobrar o colaborador que tinha confirmado esse gerente, né? Falei, olha... A gente não vai poder confirmar esse cara e tal. E tentei explicar, porque é mais... Vende mais você ter um presidente ou um diretor na agenda e tal, né? Questão de autoridade mesmo. E ele, não, mas eu não concordo. 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 E eu tava do lado dele, mas eu fiquei tão brava que eu falei assim, cara, você vai fazer porque é a política da empresa. E é assim, ponto. E daí todo mundo olhou assim pra mim, né? E ficou aquele climão... Saí, fui no banheiro com vontade de chorar, de raiva, porque eu tava contra aquela mensagem que eu tinha que fazer, mas era o corporativo. Aí voltei depois, né, pedi desculpa e tal. Daí ele falou, mas eu vou manter o gerente. Adoro! E a gente manteve o gerente, porque realmente a minha postura foi inadequada. Mas assim, é algo que eu me arrependo de ter dito. Você vai colocar é porque é a política da empresa. Porque a pior coisa é o que a gente diz que não pode dizer pro cliente, né? Ah, mas é o processo. E nem pro colaborador, ah, mas é o processo. Porque nem eu tava convencido daquilo, como é que eu ia conseguir convencer? Eu podia ter tentado vários outros argumentos e coisas, enfim. E eu me arrependo daquela cena. Mas assim, foi engraçado que todo mundo riu. Você se arrepende, só que você fez o correto. Então, esse é o teu o meu arrependimento é de ter tentado, assim... Foi uma fala. Tipo... fazer uma coisa que não acreditava. Porque o presidente falou, porque não sei o que lá. Maior, porque você fez o não, e às vezes tem que bater no peito pra dizer, cara, não. Porque às vezes o dono da empresa não é quem tá certo. Né? Mas eu me arrependo de não ter batalhado mais por ele. Antes de ter tentado enfiar a goela abaixo no negócio que... Eu tenho um caso... Que eu não chamo de erro, né? Mas é que você contou um caso curioso. Eu tô aqui anotando umas coisas que eu queria falar de culpa, por favor. Queria voltar nisso, de culpa de pai, de mãe, né? Mas eu queria pegar um gancho de um caso que eu tenho que é histórico. Eu fiz um jantar de final de ano na Mercedes, com todos os concessionários. Eu não sei nem se eu podia contar esse caso, mas assim, gente, é icônico. E aí, quando foi para escolher uma atração, dá um palpite, dá outro, qual foi o senso comum? Vamos chamar os Titãs. E, falei, será que a gente tem grana para pagar o Titãs? E o Titãs estava naquela fase acústica.
Aí a gente falou, poxa, que legal, aceitaram, deu tudo certo, coube no budget, todo mundo animado. Mas estavam chegando, aquele jantar era o primeiro jantar do presidente e do vice-presidente. 2 alemães que chegaram no Brasil, assumindo ali. E era o primeiro evento, aquele evento foi o primeiro que eu estava responsável. Daqui a pouco chega a minha diretora, olha, essa é a Cláudia, responsável pelo evento. Prazer, né? Nice to meet you. Beleza. Fui lá nos bastidores, tirei foto com os Titãs. Gente, obrigada, tal. Eu lá bem tiete. Os Titãs, aí eu não sei o que aconteceu. Quando foi ver, abriram as cortinas e começaram o show. Eles quiseram... foi uma surpresa. E começaram o show com um rock que, né? Titãs sendo Titãs. Eu comecei a comer, tava ali, veio a minha funcionária chorando. A diretora, a minha diretora era muito forte, era um mulherão que você não dobrava. Chorando. Eu falei, o que está acontecendo? E um alemão, mais alto que você, gritando que Ele era pra era parar. grande mesmo? Que era pra parar aquela merda agora. Aí foi uma coisa assim de impacto, tá? Eu paralisei, assim. Para isso agora. Aí eu falei... Eu falei, muito barulho. Aí eu pensei, vou até a coxia, né? E vou lá pedir para baixar a caixa, para voltar pro acústico, porque né? Aí o Titãs também não me ajudou. Eles começaram a cantar Bichos Escrotos. Puta. Não, já que é pra baixar... Não, mas assim, eu não tinha nem falado. Eles não estavam sabendo. Bicho, saiu do lixo, barata. Nossa. Aí, o cara... Mas assim, ele virou um bicho. A música, bicho, saindo... Entendi. Aí eu fui lá... Ai, gente, eu vou levantar. Eu só cheguei assim, ó. Esqueci o nome do branco. Era o branco, mas eu falava assim, por favor, preciso parar agora. Aí ele, hã? O quê? Eu falei, precisa parar agora. Aí eles acabaram a música. Eu falei, precisa parar, interrompeu o show, acabou. Eu do palco, assim. Gente. Porque 2 pessoas não... Foi punk. Foi muito difícil. Foi Não, muito isso E o gerente lá na agenda tem N aprendizado. Então, assim, aí vocês contaram... É que você contou um caso, assim, eu nem... Diferente. Fecharam a velhice. Aí... Enfim, foi isso. Assim, Subiu o sarrafo o teu caso aí, ó. Aí eu falei, eu contei pros filhos, né? Eu contei, falei, gente, que aí você fala que eu aprendi com os filhos, né? Os meus filhos sempre me deram muita força, eles sempre foram amigos. Você esse dia, né? Aí eles falaram, eu vou falar pra todo mundo que a minha mãe parou Titãs. Eu falei, não, filho. Eu fiquei tendo gatilho, eu amo Titãs, assim, me emocionei muito, mas eu só consegui vir escutar os Titãs agora, porque eu tinha gatilho. Aí os meus amigos... Você interrompi um show deles. Os meus amigos falaram, é o Titãs que vai ter gatilho. Se você for no show deles, eles vão falar, vem essa louca aqui querer me parar. Mas foi. Nossa. Foi. Eu acho que o exemplo da Camila é um exemplo que a gente carrega pra vida, que é o impulso, né? Quando pega naquele... Eu me lembro que eu trabalhava num banco, cuidava de uma operação, terceirizava uma operação de cartões grande, que era negligenciada pelo banco. A gente tocava, mas o banco estava pouco olhando para aquilo, tal, dava resultado. Foram quase 2 anos e meio cuidando daquilo. Aí um dia mudou a diretoria, entrou um diretor novo. Ele pegou uma profissional, tadinha, não tem culpa nenhuma, mas assim... O jogo corporativo falou assim, agora ela vai ser a gerente da área e vai cuidar. Legal. Aí nós fomos chamados, a gente ficava num BPO ali na República, aquele prédio espelhado, bonito que tem ali. Fomos chamados para dentro do banco, botaram eu e uma colaboradora que na época trabalhava comigo e essa nova gestora. Falou assim, eu queria te dar um feedback. Falei, para mim?
baseado em quê? Não, eu vi os resultados, eu queria... Eu falei, assim, na hora que ela... Eu falei, faz o seguinte, vai... Mandei ela para aquele lugar, levantei e saí. A minha colega, né, que na época trabalhava comigo, ela fez assim aquele movimento. Milord. Eu também fiquei, eu tô passada. Você, e aí, a nova gestora, você viu o que ele fez? Que absurdo, ele me xingou, não sei o que. Eu saí, fui embora, né? E, por sorte, eu, enfim, fui convidado para ir para uma outra área, acabei não ficando lá, porque muito provavelmente seria demitido, caso eu tivesse ficado lá. Passado-se um ciclo, né, um ano, eu recebo, meu gestor, que hoje, grande amigo meu, falou, Camilo, tem a notícia para te dar. Eu falei, qual? Sabe a sua gestora? E de novo, tá, cara? Zero culpa da menina. Botaram ela lá e eu acabei descontando Toma que o filho nela. Se um dia eu tiver a chance de reencontrá-la, eu pedirei desculpa. Já tá feita a desculpa, você não precisa falar o nome. Não vou citar o nome, mas fica aqui os meus já pesares. Sabe Aí ele vira pra mim e fala assim, aí nessa ela errou. Você pisou na bola. A sua antiga gestora falou que faz questão de te dar um feedback nesse ciclo. Eu falei, não. Ai, caramba. Você não vai fazer eu ir até lá, né? Porque se eu for até lá, eu vou chegar lá, vou fazer o que eu fiz ao quadrado e vou vir embora. Batata. Fui até lá, só que aí no individual, entrei na sala lá. Porque eu tenho algo pra te dizer. Eu falei, eu também. Vai. Virei as costas e fui embora. Ainda mais que eu já estava em outra área, ou seja, ela não ia poder intervir. Ela interviu no meu bônus aquele ano e tal, mas zero orgulho do que eu fiz, zero... Sim, aprendizado. Hoje encontro com essa, na época, minha colaboradora, hoje minha amiga pessoal, a gente conta essa história num tom engraçado, mas para mim uma vergonha gigantesca. Bom. Mais uma vez, não é culpa sua, me perdoa. Não, legal. Mas é isso. Olha como é que o negócio Posso pedir também desculpa pro Titãs? Pode. Branco, desculpa. Por favor, desculpa. Boa. Como é que são as coisas? A gente estava conversando aqui no início, não prometi para vocês que seria incrível o dia. Cara, olha como é que tá passando o tempo. O tempo já tem aqui, eu parei de olhar. Já tava ali 1h20, já estamos indo aqui para as retas finais, mas assim, queria só voltar ao tema da culpa que você queria falar, enfim, acho que tem o tema importante só pra gente poder aproveitar o gancho. Sim, eu acho necessário, porque é aquela coisa que hoje a gente fala muito e que eu acho bem importante, né? O lugar de fala. Eu não tenho lugar de fala para falar por vocês pais, mas eu tenho lugar de fala como mãe. E aí é muito comum a gente falar que nasce uma mãe, nasce a culpa. Então mãe tem culpa desde a gestação. Você não sabe se você está comendo bem, a sua alimentação, aquela tacinha de champanhe no início da gestação, o resultado daquele serzinho, você se sente totalmente responsável. Depois você está amamentando, você pôs música clássica, você amamentou até os 6 meses, até 1 ano, tudo isso, aí tem tantas teorias, você se sente culpado. E isso vai. É muito difícil desassociar a culpa da mãe. É um esforço hercúleo para você ser mulher, porque é necessário, eu falo para todo mundo. A minha mãe falava isso para mim, não vai sair na rua com cara de mãe, né? Você não precisa ter na sua cara que você é mãe de 2 filhos. Então, essa coisa de não esquecer, do jeito dela, ela falava para mim, não esqueça que você é mulher, que você não deixou de ser a Cláudia porque você é mãe. Vai aproveitar a vida. Eu tenho o 2º casamento. Eu tive espaço para namorar, tive espaço para viajar. Mas a culpa, o seu filho ficou doente, a mãe tem um peso que é muito difícil. Eu acho que está no DNA, né? Então, a questão da educação, tudo que a gente faz... Claro, tem o pragmatismo, a gente vai tentar acertar da melhor maneira, cada uma com a sua receita. Filho não vem com manual de instrução. Sim. Eu tenho um filho gay. Eu tenho culpa de que na hora que ele que revelou, eu não falei, parabéns, isso é ótimo. Né? Hoje eu falo, gente, a gente vai educando, a gente vai se reeducando. Então, mas é muito difícil não ter. Então, assim, é um desafio.
E eu vejo quantos homens conseguem ser mais pragmáticos, isso em tudo. E quanto a mulher na gestão também tem esse lado que é muito necessário, que é no que a gente tem a diversidade nas empresas. Sim, por isso que cada sim. vez mais esse balanço vai fazendo com que a cultura corporativa fique mais equilibrada. Perfeito. Né? Então, porque é diferente, é só diferente. A gente vem com os nossos hormônios, com todas as nossas questões, e a gente leva isso para o trabalho, a gente leva isso para casa. E, que eu acho bem importante também, que vocês falaram, somos as mesmas pessoas. Eu não consigo ser personagem numa empresa. Eu não vou ser personagem na minha casa. A gente é humano. Somos as mesmas pessoas. E se conseguir, você consegue só por um tempo, porque você se machuca. Imagina. Sim, não dá. A gente tem que ser o que a gente é. Vai te fazer mal. Sabe? E o seu maior potencial é ser quem você é. Mas vamos valorizar, né? Eu costumo resumir que a culpa é das bonecas. Por quê? Principalmente nas gerações anteriores, a menina, ela é introduzida a brincar com boneca desde muito pequena. E a usar rosa. Essa é a sua cor. E não deixa de ser um adestramento, né, para procriação. Se você parar para olhar, é isso que você está criando. Uma mulher para procriar e ter filhos. O que eu costumo dizer muito escuta mais o teu instinto. Né? Ouve mais aquilo que você tem como instinto. De novo, a gente está num momento social, o André estava falando disso, né? De escala de informação, de muito conteúdo, onde inevitavelmente a gente vai aceitar uma verdade ou outra. Escuta um pouco mais o que você está sentindo. Eu citei aqui, eu vou citar em qualquer contexto onde eu estiver falando. Eu tive mulheres maravilhosas ao meu entorno. As mães dos meus filhos foram pessoas que me ensinaram e me ensinam até hoje. E uma das coisas que eu mais admiro, hoje eu sou liderado por uma mulher, e uma das razões de me fazer estar na empresa que eu estou, na Funcional hoje, é porque a minha líder é uma mulher, ela é feminista. Eu já tive a chance de ser gerido por uma mulher que decidiu se masculinizar para estar na cadeira. Não. Tão chato. E poder ver, é importante isso, o empoderamento da mulher com a sua essência, ser instintiva, emocional. É isso. Legal. Né? E não é dar. Sendo ela do jeito que não precisa não precisa ter máscara. Seja você, o seu espaço está lá, e voa, vai, me ensina, deixa eu te ensinar, vamos trocar. É uma troca. Eu acho que é isso. Sensacional, boa. Vamos então, manda a última aí, depois antes de fazer o encerramento, porque eu acho que a gente vai ter que... Eu sempre falo que a gente vai ter que começar a se preparar a parte 2. Bate-papo parte 2. A próxima parte 2 vai ter que ser... Pessoal, hoje a gente está gravando... Calma aí, ponto especial. Não vou esquecer. O meu não era combinado. Hoje a gente está gravando no dia... 2 de abril. 2 de abril. Então, dia... Hoje é dia da conscientização do espectro autista, né? Vocês vão estar vendo a gravação depois, mas só para vocês verem que esse dia que a gente está gravando é um dia especial também. A Claudinha veio personalizada de azul, gente. De azul. Que representa. E eu confesso, não tem problema nenhum, que eu não sabia, mas coincidentemente vim de azul escuro, então tá valendo. Eu só uso amarelo, mas não tem nada a ver Tá valendo, gente. O que vale é a nossa consciência, a nossa bondade, a nossa empatia. Boa. A gente tem cada vez mais que ser inclusivo, que entender o desafio que é uma família atípica, né? Então, as mães atípicas têm um desafio muito, muito, muito maior. Na maioria param de trabalhar. As famílias têm muito impacto. E antes escondia-se as crianças em casa, hoje não. Hoje eles vão para a rua e é muito importante. Esse dia hoje é mundial. É um movimento mundial de conscientização do autista, né? Então, bacana. Tem o colarzinho hoje, então tem vaga para carro, é preferencial em hospital. E são maravilhosos anjinhos que vêm para o mundo e que a gente tem que oferecer acolhimento para as crianças, para a família, para os adultos. Boa, ótimo. Então, junto desse momento importante,
Manda uma aí pra gente. Eu acho que eu vou fechar, nessa e depois vibe eu do vou. bem, assim, né? A gente falou aqui sobre coisas que a gente se envergonha de ter feito. Fala, putz, doeu, né? Acho que sempre cabe o espaço também pra coisas que a gente se orgulha. Fala, cara, se tem alguma coisa massa que eu fiz na vida, foi isso aqui. E que impactou a sociedade, né? Cada um de nós faz alguma coisa ou fez alguma coisa. Por exemplo, o Wellington tem todo esse movimento aqui da conexão. O que vocês fazem ou fizeram que você fala, cara, eu me orgulho daquele momento que impactou, que seja a vida de uma pessoa, né? Se impacta demais, sempre melhor, mas que seja uma pessoa que, sei lá, tava num momento muito delicado e conseguiu sair daquilo por causa daquela palavra ou daquela situação. Começa você, Camila. Começa. Vocês esperavam. Comigo não morreu. Eu tô aqui. Camis, eu acredito muito na palavra sincera. E eu não sou uma pessoa de levar amizades. Eu sou uma pessoa muito cíclica. De relações intensas, mas muito cíclicas. Então, quando eu reencontro pessoas, as pessoas me dizem muito da importância do meu papel no acolhimento. Mas você pediu para um ponto e me chamou a atenção, me veio na cabeça, acho que vale citar. Eu tenho uma colega de faculdade que teve um problema de paralisia, usa cadeira de roda, e eu estava num momento bem, ela querendo uma vaquinha para trocar a cadeira de roda. Falei, cara, vou ajudar no automático. Assim, dei R$1.000, literalmente R$1.000, e ela estava pegando vaquinha de R$50. Mas naquele momento eu estava numa boa condição, foi meio que natural, assim. E a cadeira acho que custava 3. E aí na questão não é o valor, mas assim, olha, essa menina me ligou. Eu não falava com ela desde a faculdade. E aí, ali eu entendi o quanto o olhar atento para aquele pedir, para aquele apoio. Então, daquele dia em diante, eu entendi que eu ajudei. Talvez ela não se lembre, mas naquele momento foi importante porque ela se aproximou do meio de locomoção dela. Mas dali em diante, mexeu comigo. Então, eu presto muito atenção quando eu toco em alguém. E aí, seja dinheiro, fala, proximidade... Perfeito. Mas aquilo marcou. Aquilo para mim foi marcante. Boa. Nossa, o Camilo falou e eu tô aqui ainda tentando achar. Tem uma coisa que até não constou no livro e que eu acho que foi assim bem... Eu tinha acabado de operar a vesícula e os meus filhos foram brincar na praia com uma amiga minha e que levou os filhos também. Então... Eram 4 crianças. E aí a Margarete passa o tempo tal, ela falou, Cláudia, eles estão aqui com um amiguinho e já levei para casa, já dei banho, eles adoraram esse amigo, Edivan. Aí eu falei, nossa, como assim? Levou para casa, né? E eu ainda com os pontos ali da vesícula tinha... Aí teve uma hora que eu falei, Margarete, tá muito tarde. Esse menino não tem casa e os pais não estão preocupados, não sei o quê. E ela falou, ele falou que tudo bem. Aí eu comecei a desconfiar, falei, eu vou buscar você com as crianças e vamos levar essa criança para casa, porque já tá tarde. E aí a gente, nisso, resumindo, ele era um menino de rua. E ele não queria voltar para casa, que ele tinha uma casa, mas aí ele não falava onde era essa casa. E eu falei, você tem que dizer, você é bem esperto, vamos lá. E aí eu descobri que ele apanhava muito, que o pai era um catador de latinha e a madrasta bebia, amarrava o menino na cama e batia. Porque quando a gente estava na rua, o pessoal falava, ele foge de casa toda hora. E a Margarete falou, Cláudia, ele é cheio de cicatriz mesmo. Aí eu falei, Margarete, nós não vamos devolver esse menino, então. Caramba. E aí eu dei meia volta. Eu falei, você tá com medo de voltar para casa? Aí eu falei, não vamos devolver. Aí dei meia volta, fomos na delegacia falar com o delegado. Aí ele falou, então tem que deixar aqui. Eu falei, mas deixar aqui como? Não, deixa aqui. Aí eu falei, bom, você não viu o menino... Eu não estive aqui, voltamos para casa de novo com esse menino. Caramba! Conclusão, nós tiramos a guarda, nós assumimos a guarda do menino, conseguimos um orfanato bacana e conseguimos reencontrar a mãe dele na Bahia, né? Então, perdi o contato, mas a gente tem certeza que fez diferença, na vida desse menino e que ele esteja hoje um homenzinho
E com Do certeza bem. vai estar. Com Um certeza homenzinho vai do estar, bem. Com certeza vai estar. Mas foi muito legal. A gente Ó, fez festa que no orfanato, incrível. levava bombom no orfanato. A gente falava, você tem que ser bem relacionado aqui, você tem que fazer amizade. Aí a gente levava bombom, levava ele, fomos assistir jogo do Santos com ele e tal. E ele nem queria voltar pra mãe. Ele gostou tanto do lugar de ter comidinha no horário certo, de ter roupinha, de ter os lá o carinho, amigos. dei lá os amigos. Que ele não queria ir embora do orfanato. Então, Ó. assim, Que demais, né? foi um negócio que realmente eu me orgulho. Impacta. É um orgulho, a gente tá assistindo aqui que tá orgulhoso disso. Que demais, que demais. Então eu queria o seguinte, pra fechar... Não, calma aí. Antes de fechar... Calma aí, pessoal da produção. A gente vai precisar de mais 5 minutinhos aqui rápido. Quem é o Camila e a Cláudia fora do pensamento? Assim, a gente já falou muito aqui de família, fora do dia a dia, mas o que vocês gostam de fazer? Tem alguma habilidade especial? Curiosidade. Alguma curiosidade, assim? Quem são essas duas pessoas fora do momento... Vamos dizer assim, então do momento pai e mãe ali, ou momento pensando em alguma coisa do trabalho... O que vocês gostam de fazer? Ou tem alguma habilidade especial aí? Além de saber que é um cantor, entendeu? Que já, enfim, fez show e tudo, já assistiu um show no palco e tudo. Quem são os que vocês gostam de fazer? Que alguém pode esbarrar com vocês ou não? E puxar como papo. Ou esbarrar com vocês. Ou esbarrar fazendo, né? Dependendo, enfim. Eu mergulho há 15 anos, né? Eu adoro mergulho. Mergulho é minha terapia. Então, eu comecei o mergulho por um convite... fazer um mergulho de snorkel, e aí Delícia. cilindro, olhei para Noronha, falei, tem um mergulho em Noronha que é a Corveta Ipiranga, que é um mergulho de 60 metros, e eu falei, cara, eu vou treinar para fazer esse mergulho de forma autônoma, e aí foram 3 anos fazendo curso, treinando e tal, para poder chegar em Noronha. Tanto é que as pessoas me perguntam, como é Noronha? Eu falei, depende, embaixo d'água ou fora? Porque fora eu conheci uma praia. Eu fiquei 7 dias em Noronha, eu fiz 28 mergulhos. Que delícia. Foi uma das melhores experiências da minha vida, e o mergulho até hoje para mim é uma terapia. Então tem chance da gente se encontrar debaixo d'água. Não vai dar pra conversar muito, não, mas assim... a gente faz mímica, né? Faz assim, né? Olha, eu adoraria. Eu amo viajar, já viajei o mundo, muita coisa. Mas eu acho que... Nossa, me veio uma coisa que faltou. Não, tem problema. Não, é que ela tá escolhendo, ela tá escolhendo. Eu tô escolhendo. Porque assim, tem vinho, tem viagem, tem isso, mas eu acho que eu sou cinéfila. Eu adoro, eu maratonar séries. Se tem uma coisa que me tira do mundo é pegar uma série e começar a maratonar. Eu gosto de comentar, eu gosto de ver filme, então assim... Não, de comentar, de entrar lá no canal da série. Não, nem tanto. Eu gosto de comentar com os amigos. Eu encontro os amigos. Porque já era crítica mesmo de cinema e falar assim, essa série... Não, eu amo filme. Então, assim, como fui professora de literatura, pros meus filhos eu apresentei os clássicos. Então, assim, eu tenho uns kits, assim, que eu acho que tem filmes que você não pode deixar de fora da sua vida, sabe? Então, legal. Eu adoro. E vinho. Vinho é meu fraco, como diz Manuel Bandeira. Já queremos a edição podcast noturna. Manuel Bandeira tem uma poesia que fala: vinho é meu fraco, e vó é baco. Então, eu sou essa pessoa que uma tacinha de vinho toda noite já faz parte da minha rotina. Boa, que demais. Eu sou mais do nosso chopp, às vezes o whiskyzinho, né? Não é? Em casa lá, longe, lá a gente tomou um lá. Mas vinho, com boa companhia, eu vou... A gente bebe também. Vamos junto. Não, legal. Demais. Então, para fechar, eu quero dos 3. Antes, só para vocês perceberem aí a quantidade de conteúdo bacana. Então, Bidu, Cliente SA, o Uso Digital, Podspace, Robson, Target. Eu não tinha falado da Target, Filipão. Target hoje, enfim... Super empresa de Hunt, de RH, Felipe Mendes, obrigado pelo apoio. Connect CX. E por último, eu tive um insight aqui, Doni, depois a gente vai trocar uma ideia da Dev Media, porque como a gente está fazendo esse projeto de social, desenvolvedores, né? E eu estava falando com a Roberta, que tinha um parceiro aí de uma Sobe Puxa Outra, que fazem formação de mães, né? A gente ia ver, se quisesse, que a gente ia dar umas bolsas de estudo para ela. A Roberta estava falando que ela dá uma bolsa. Sim. Mas agora, se deu uma sacada, o tema do autismo,
que como tem, de repente, como tem muitas mães que tem que ficar em casa também para acompanhar, Exatamente. como é que a gente ajuda na formação dessas mães para ela poder trabalhar de casa também. Sensacional. Que pode isso. Então acho que é uma boa sacada, depois a gente vai procurar aí sim. alguém que cuida, que dá apoio para essas mães de autista também. Nossa, boa super. sacada. Então, Tony, DevMídia, valeu, já fica ligado. Então o que eu queria para fechar é o seguinte... rodada de arrobas, quem quiser seguir vocês, quem quiser acompanhar, enfim, rede social, Instagram, né, TikTok, dancinha, onde tiver, canais, e que vocês deixassem uma frase final aí, os três, assim, depois desse super bate-papo aqui, desse dia incrível que pra mim tá sendo, novamente, olha como é que a gente tá comemorando com chave de ouro, né? Olha o primeiro episódio, pra vocês terem uma ideia, que vem por aí, foi sensacional, desse nosso ano aí da 10ª temporada. Então, como acompanham vocês, que vocês deixassem aí uma frase final para essa galera que está nos assistindo. E mais uma selar vez, este momento. super, super obrigado. Não tem nem como agradecer a aula que eu tive aqui. Eu tô com a cabeça, a gente fica sempre sai daqui com a cabeça... Não, eu já queria conhecer São a Dona outras Alba, pessoas, já né? preciso de um retrato dela, gente. precisa de um retrato Dona da... Alba é Eu não conheci maravilhosa. pessoalmente agora, não. Agora... Mas já eu tá já lá te olhando pela mostro. gente. Já te mostro, Dona Boa. Alba é luz. Então, super obrigado demais. Eu vou falar que eu sempre falo e repito para todo mundo, assim, tenha as rédeas da sua vida. Não delegue para ninguém. A sua passagem aqui é única, o seu tempo é único, a sua vida é única, a sua felicidade depende de você. Então, superação é uma meta, né? E ser feliz é uma meta. Tem muita coisa que nos puxa às vezes, mas assim, segue em frente, sabe? Seja feliz, seja feliz. É o mesmo espaço de tempo entre ser feliz e infeliz. Então, escolhe o lado bom. Perfeito. Boa, boa. Essa é boa, hein? É o mesmo espaço de tempo. A escolha é sua. Então seja feliz. Né? De como você vai preencher, né? O Camilo tinha falado, o excesso de passado, o excesso de futuro. Então, escolheu agora. Escolhe agora. E quem quer te seguir, segue lá em quais canais? Eu tô no Instagram, @Cláudia Campos da Silva. É o mais fácil, mas no LinkedIn, é um nome complicadinho, mas você me acha também. Colocando Cláudia Campos, você vai me achar. É isso, eu não tenho hoje me dedicado muito. Agora, meu livro tá na Amazon. Boa, é bom aí, ó. Esse livro tá na Amazon. Esse aqui eu vou colocar no Mercado Livre, tá bom? Eu tirei das livrarias, mas ainda tenho alguns, então eu vou colocar no Mercado Livre. Boa, sensacional. Bom, obrigado, meu amigo. E aí, bom demais conseguir a gente encaixar a agenda e tá aí também com a gente. Eu vou fazer diferente. Eu acho que eu já trouxe algumas frases importantes, falas importantes, mas eu quero agradecer. Eu falei tanto de mulheres e a gente está saindo do mês das mulheres, né? Para mim, enfim, datas comerciais, mas que tem uma representação social importante. Então eu quero... Daqui a pouco é o Dia das Mães, Dia das Mulheres. Agradecer nominalmente algumas das que eu citei aqui, Legal. né? Então, primeiro a minha mãe, a Lourdes, obrigado. A Dani, a Carla, a Camila, a Maria Eduarda e a Roberta, minha esposa. Eu acho que são mulheres que contribuíram e contribuem com a minha jornada como ser humano. E Legal. quer me achar? Camilo Frigo. Não recomendo ir no Instagram, porque lá eu uso pra dar risada. Então, quem me acompanha sabe. Então a gente Então acho que é lá. Então eu recomendo lá. Eu posto... Não, e tem uma postagem boa, recomendo. posto- né? É isso que a gente quer. Para as pessoas se divertirem, eu não acredito muito em frase pronta. Então lá, assim, quem quiser me acompanhar por lá, vai dar risada dos meus posts. E profissionalmente eu tô no LinkedIn como Camilo Frigo. Não, sensacional, boa. E aí, minha amiga? difícil Mas foi legal, acho que porque foram duas frases diferentes, mas uma coisa que é a gente reconhecer pessoas que fazem diferença na sua vida. Então, para quem tá assistindo, não é uma frase, mas é uma reflexão importante você agradecer quem faz parte e ajuda Com a vida da sua vida. certeza. Isso é com muito legal. certeza. Eu vou muito na linha do objetivo desse podcast, né? Que é conectar pessoas. Nós somos de conexões corporativas que extrapolaram o corporativo faz Verdade. muito tempo. A gente é amigo de vida, assim. Toda vez que eu penso em inspiração, em tomar um vinho, em conversar, e não sei o que lá. Que delícia, Camila. E espero que a gente faça isso também, que também extrapole daqui. Eu sempre... adoro frase pronta, né, gente? Eu sou a senhora frase pronta. É verdade. Então eu gosto muito da Maya Angelou, que fala aquela frase que podem não lembrar o que eu disse ou o que eu fiz, mas jamais esquecerão como eu os fiz sentir. Eu me senti muito feliz, muito, muito especial. Desde o momento que eu a encontrei, gente, eu abordei ela na recepção, ela não me conhecia. Falei, oi, tudo bem? A gente vai estar junto. Ela fez, quem é essa, né?
Então, acho que essa energia a gente tem que continuar cultivando essas amizades, esses laços, para além dos negócios. A gente faz negócio maravilhoso. Ambos já impactaram muito. Eu já fiz muito negócio por estar perto deles. Camila, 1 ano atrás, mais ou menos, a gente se encontrou. Ele me deu um ticket lá, um papelzinho. Falou assim, tem aí uns cursos legais pra você fazer? Ai, Assiste aí uns negócios, assisti. Esse foi um dos motivos de eu fazer a gravação, né, há uma semana atrás de um curso, pra ajudar pessoas que querem também viver de conteúdo. O Wellington foi quem indicou aqui o espaço. Então, assim, acho que a gente se conectar e a gente tocar de verdade a vida dos outros faz a diferença. Então, assim, gratidão pra todos vocês. Estou muito feliz. Eu que agradeço. Muito obrigada. Demais, né? E tá no conexão, conectada. E assim, rolou uma energia tão gostosa. Tão gostosa. E assim, então, gente, assim, super obrigado. E queria... Eu deixo vocês fazerem as frases, porque eu já tô aqui, o pessoal já me ouve tanto, né? Mas acho que uma coisa que ficou muito clara pra mim é que é o seguinte: a sua energia é contagiante. Independente das situações que aconteceram aqui, de tudo que aconteceu com as histórias de vida, olha a energia das pessoas que estão aqui. Então isso faz muita diferença no seu dia a dia. Se as pessoas estão te procurando, se entreguem de verdade naquele momento. Se a pessoa te pedir uma ajuda, faça o melhor possível que seja uma resposta. Como é que eu faço para chegar na esquina tal? Como é que você explica da melhor forma possível? Que isso com certeza vai ajudar. E quem tá do outro lado, dependente do momento dela, vai sentir algo diferente. Que assim, opa, calma aí. Essa pessoa, ela vai fazer diferença na minha vida, por mais que eu não conheça. Então aproveite isso. Super, super obrigado. Espero que vocês tenham curtido tanto quanto a gente aqui, vocês também. Pessoal, até o próximo episódio. Valeu!